Bem-vindos a mais um episódio do Você e Seu Negócio. E hoje estou com meu grande amigo, companheiro, sócio, parceiro aqui, Cleiton Foucault hoje. Olá a todos, tudo bem? Mais um episódio. Estamos aqui com o Jefferson, Headhunter do mercado agro. Vamos ver o que esse cara faz, hein? O objetivo aqui, Jefferson, é nós falarmos de você e do seu negócio, tá? Nós motivarmos as pessoas a empreender, mostrar a dificuldade, como é que você chegou a ter esse sucesso e deixar aí como dica e legado para os outros. Muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde, se apresente. Muito obrigado pelo convite, né? É sempre uma satisfação estar com pessoas igual vocês, né? Renomeadas e que eu admiro de trabalho. Então, fico muito grato realmente por esse convite. Boa noite, bom dia, boa tarde, né? Para todo mundo que está ouvindo aí. Espero que seja uma conversa bem legal. A gente estamos aí de poder, de alguma maneira, compartilhar um pouco dos nossos conhecimentos e agregar aí dentro desse movimento que vocês estão construindo. Eu quero fazer um testemunho aqui, ó. Esse podcast eu estava ansioso, porque eu acompanhei essa jornada. Que legal! De perto, né? Então, tem um grande apreço aí pela história do Jefferson aí, porque de certa forma, né? Mesmo que indiretamente eu vivenciei ela, é com grande satisfação ver ele e o sócio dele, o Samuel, também um grande parceiro, né? Tá onde estão hoje. Né? Então, muito feliz da sua participação e muito obrigado, Jefferson. Obrigado. E de fato, né? Porque como eu estava muito na CLT, vamos dizer assim, né? E sair da CLT, onde o cobertor está quentinho lá, existe uma dificuldade. E com toda certeza o Dilmer foi uma das pessoas que me ajudou a fazer um planejamento de sucessão de carreira e que me ajudou a realmente ter a coragem para tomar a decisão e sair empreender, que é algo que assusta todo mundo. Né? Com certeza. Mas agora você deixou a turma curiosa aí. Você vai ter que contar essa história então. Como é que você conheceu o Dilmer e como é que foi essa transição? Que chave que ele virou em você? Deixa ele contar a dele primeiro. A né? dele? Então vai. O pessoal não conhece o Jefferson, conta da quem é o Jefferson, da onde veio, né? Então, legal. Então, começo falando um pouquinho da minha história. Claro, né? Então, minha história começa que eu sou engenheiro agrônomo, né? Eu me formei em Ponta Grossa. Também o meu sócio, né, a gente se formou junto lá, então já tem uma afinidade, um contato já desde a época da faculdade, nós sempre estávamos juntos, né, estudando e fazendo as atividades. Saímos da faculdade, cada um foi para um lado, né, eu fui para uma empresa, ele foi para outra, depois ele foi para os Estados Unidos, eu fui também, né, para uma outra empresa no sentido de alguns cargos mais nível nacionais, depois estrutura Latam. Vim para Londrina, né, depois de algum tempo, acho que faz em torno de 5 anos que eu vim para Londrina, assumi um cargo, e depois assumi o cargo de diretor de uma empresa onde o Samuel também era diretor. Então, começamos juntos, né, a nossa trajetória profissional, né, na faculdade. O Samuel foi para um lado, eu fui para o outro, e se encontramos aí ele era diretor de marketing, eu era diretor técnico de uma empresa. E um dia a gente já tinha algumas ideias de fazer um pouco, né, de fazer esses desenhos, né, montar uma empresa nesse sentido. E montamos um projeto, mas tudo muito no papel, né, muito assim desenhados, mas nada muito rodando. Tínhamos que rodar um MPV lá para fazer uma ideia, para ver se funcionava, se fazia sentido. E um dia decidimos como realmente colocar no papel. Então, encontramos algumas pessoas que a gente teve a oportunidade de apresentar o nosso projeto, fez todo sentido, e a gente decidiu montar a geração C3. A geração C3 ela vem para resolver uma dor no agro, uma dor inerente ao agro, porque, de um lado, existem muitas empresas, né, hoje você sabe o agro é potência aqui no Brasil, e todas as empresas que estão no agro elas estão querendo expandir, e esbarram sempre em um ponto, que é pessoas. Não conseguem encontrar pessoas, não tem pessoas. Estruturas às vezes muito enxutas, né, para trazer as contratações, e vão atrás de empresas para fazer essa terceirização, né, que é o Headhunter, para trazer profissionais. E dificuldade muito grande de fazer alinhamento, porque são empresas que vieram de outros segmentos, às vezes de TI, né, de outras áreas, área financeira, e que vêm trabalhar também no agro. Então não consegue entender muito a nossa linguagem, porque o agro hoje ele é muito assim, específico, né? Ele não é um setor que anda sozinho, né? Então
tem muitas coisas que realmente só quem está no agro entende sobre agro. Parece brincadeira de falar, mas na prática é muito, muito claro isso. Então, é uma dor muito grande nas empresas. Então, a gente decidiu montar uma empresa que conseguisse atuar nessa dor. De outro lado, tem os profissionais que estão desempregados. Eles falam assim, mas de um lado tem muita vaga, do outro lado tem gente desempregada, alguma coisa está errada. Então, a gente se propôs entrar no meio desse projeto. Poucas empresas, vamos dizer assim, teriam a audácia de fazer isso, né? No sentido de ser a única empresa que atua nas duas pontas, atuando tanto com o B2B, que são as empresas, quanto do B2C, que são os profissionais, e trazer a conexão entre eles. A gente fala que nós queremos alavancar carreiras para impulsionar negócios. Esse é o nosso objetivo, de juntar as duas pontas. E você trabalha com todos os níveis de cargos, desde aquele mão na massa até parte de diretoria, CFO. Hoje, como empresa, a gente se propõe a trabalhar em todos os cargos, desde estagiário, desde o operador de máquina, desde o cara que realmente faz o trabalho braçal lá na fazenda, até níveis de CEO, né, de multinacionais. Mas hoje, o que a gente tem tido um maior volume, né, pelas empresas que são parceiras nossas, são normalmente estruturação de time comercial, estruturação de time técnico, marketing e pesquisa. Basicamente são essas áreas que a gente tem atuado, muito focado em engenheiros agrônomos, na verdade. É aquela coisa do empreender, né? Enxergou uma dor e está tentando resolver. E, né, aqui vocês focaram no agro, né? Claro, pela afinidade que vocês têm, né, com o setor, são engenheiros agrônomos, né? Mas acredito que, né, diante de várias pessoas que a gente entrevistou aqui, né, que essa é uma dor recorrente, né? Geral. Mão de obra, né? Todo mundo não encontra, não é que não encontra, até tem, né? Mas às vezes falta, que nem vocês enxergaram, de fazer essa conexão. Né? E voltando um pouquinho atrás, então, tá? Né? Você contou o pessoal quem você é, o que a C3 faz, né? E daí como é que foi essa virada de chave, né? Porque eu acho que isso também, para quem quer empreender, né? É sempre uma preocupação, né? Pô, você falou, tá lá no CLT, tô quentinho, né? Como é que foi essa transição para você? O Dilmer, só não deixa de esquecer de explicar o que significa geração C3, né? Porque tá. ele tem muitos significados e aí às vezes a ideia é realmente gerar esse mistério aí, não podemos esquecer. Deixa mais pra frente, aí o pessoal fica assistindo para escutar. Mas assim, o momento da virada de chave, né, para mim foi algo muito difícil, na verdade, porque até a gente faz a parte de mentorias, né, então a gente também treina e capacita a parte dos profissionais. Eu estava fazendo uma mentoria e aí a gente fala, né, que tem um mentor e tem um coach. Então o coach faz perguntas para você chegar a uma conclusão. O mentor, ele vai baseado na experiência que ele tem né, das experiências profissionais, de ter observado já, né, outras pessoas, outros profissionais. Você traz ali um parecer sobre o que é a opinião dele sobre aquilo, né? Então você contrata um mentor que você confia, que você admira, porque a opinião dele é o que vai te fazer muito impacto sobre isso. Eu estava falando exatamente sobre isso, que para mim, chegar a montar a geração C3 foi algo muito doloroso, porque sair, né, com uma CLT, um cargo de diretor, com ganhos relativamente altos, né, construindo junto com uma empresa, né, tendo a oportunidade de construir todo um departamento, muita autonomia para fazer muitas coisas, fazendo o que eu gosto. Então, se eu pego, até eu comentei, falei assim, se for analisar, quando eu saí da faculdade, eu me propus a construir uma carreira, eu estava exatamente no auge do pico, né, de onde eu decidi chegar. Falei assim, esse pico que eu vou escalar, eu estava exatamente no auge de tudo que eu me preparei para ser, com língua estrangeira, com mestrado, MBAs, experiências internacionais, para chegar aonde eu cheguei. Então, se eu olho para mim e falo assim, nossa, né, agora que eu exatamente consegui o que eu queria, agora eu vou simplesmente virar as costas e vou montar uma empresa para mim, né? Então, você fala assim, nossa, é algo muito doloroso. Só que, ao mesmo tempo que agora que eu saí, eu não consigo mais ver eu fazendo o que eu fazia lá naquele cargo.
eu amava, eu adorava, né? Mas hoje eu não consigo mais me ver fazendo aquilo, porque hoje eu vejo eu fazendo hoje o que eu faço de fato. Que a hora que eu consigo ver, consigo ajudar a empresa, ajudar os profissionais de um lado, a hora que a gente faz um processo de mentoria, que você pega lá, né, alguns profissionais ali com bastante dificuldade de se entender, de se encontrar, de se achar, e saber que eu já fazia isso, mas eu fazia isso especificamente para as pessoas que eram meus liderados, mas agora poder fazer de maneira mais ampla, né, para outros profissionais, e poder pegar eles e falar assim, ó, o trilho é esse, vamos seguir junto, faz sentido, faz, e ver que eles estão se achando ali naquela profissão e onde eles querem se encontrar, para mim é algo que me deixa muito grato em relação a isso, e é algo que me faz ter a certeza de que eu tomei a decisão para fazer o que eu faço. Mas de fato, quando eu tomei a decisão, é algo que acho que eu passei uns 2 meses assim, meio sem dormir. Trocar o certo pelo duvidoso dá medo, né? Exatamente. Toda vez que você faz essa mudança. Mas a decisão é que te leva para um outro nível, um outro patamar, testar novas experiências, conectar com pessoas. E quais foram as pessoas fundamentais que te ajudaram nessa virada de chave? Cara, eu acho que eu vou conseguir empreender, vou conseguir dar certo. Como é que foi isso? Bom, tem várias pessoas que fazem parte do processo, né? Eu não poderia dizer exatamente uma pessoa, porque tem várias pessoas. Mas, até eu lembro um dia, né? O Dilma com toda certeza sabe que ele faz parte disso, né? Mas eu lembro que eu participei de um evento ali em Maringá, um evento de empresários e tal, focado em negócios, né? Parte de escalar negócios, como que faz isso. E eu passei o evento inteiro me perguntando como que eu faria uma pergunta naquele evento para eu poder tomar a decisão, porque eu sabia que eu tinha um negócio que era legal, eu sabia que eu era capaz de fazer, mas por que eu não fazia? E aí, dentro do próprio evento, aquele conflito, né, interno na cabeça, eu cheguei à conclusão de que eu não fazia porque eu precisava de uma segurança. E aí, sempre via assim, cara, mas se você precisa dessa segurança e você é tão bom onde você faz agora, eu tenho certeza que você vai ser bom, né, fazendo outras posições, como é que você faz para construir essa segurança? E eu fiquei com uma vontade de fazer essa pergunta no evento. Só que eu vou responder para mim mesmo, né? Se eu me perguntasse essa pergunta, como que eu responderia? Eu falei, cara, então já que você consiga construir um patrimônio aqui que te dê essa segurança para você arriscar. Eu saí do evento e liguei pro Dilma. Apareceu o cara, vou fazer umas contas aqui. Eu falo assim, eu preciso do meu salário fixo, que hoje é o que me prende dentro de uma empresa, e agora, na verdade, é o seguinte, cara, eu vou me demitir e eu vou pagar o meu salário fixo. E eu preciso da sua ajuda para saber se dá certo, como que a gente pode fazer todo esse processo. Então, com toda certeza, essa foi uma virada de chave. Outra, com toda certeza, é o Samuel, né, que é o meu sócio, que já tinha muito mais vontade, né, do que eu nessa questão de empreender. Confesso que essa tomada de decisão, porque foi realmente para empreender junto com ele, que é uma pessoa que eu confio, que eu admiro, faz muitos anos, né, e falei, cara, se for para empreender com alguém, que seja com você, então vamos junto, né, estamos juntos nessa. E aí também os meus sócios, né, que aí também foi uma situação que a gente tinha uma ideia, no início era uma ideia maluca, mirabolante, né, porque tinha muitas empresas aqui como Red Hunter. E muitas empresas aqui no Academy, né, nos treinamentos, mas nenhuma empresa se propondo a juntar essas duas coisas em uma plataforma só. Então, nos desenhos iniciais, parecia algo muito mirabolante. E que a gente fez conta, desenho, imaginou e fazia todo sentido. Mas nós falamos, cara, nós somos num ambiente que é sempre uma estrutura empresarial, né? Sempre trabalhando em multinacionais, sempre tem uma estrutura diferente para você poder executar algumas coisas. E quando a gente veio para esse outro mundo, a gente falou, cara, será que isso realmente acontece? Gera aquelas dúvidas. Então a gente teve os nossos sócios que já tinham experiências em educação à distância, já tinham plataformas de análise de comportamento humano, e a gente apresentou para eles esse projeto e eles falaram, cara, tá fazendo sentido. Eu falei, Samuel, cara, se nós dois malucos fizemos esse negócio, fez sentido para nós. E nós estávamos na dúvida se funcionava ou não. A gente apresentou para esses caras que tem mais de 30 anos de mercado, né? São caras robustos nisso aí. E eles estão validando e estão incentivando nós a fazer esse negócio. Cara, vamos embora, porque
se é maluquice, estamos todo mundo louco, né? E aí foi uma junção, né? Então, o Gilbert foi uma pessoa, o meu sócio, Samuel foi outra pessoa, e meu sócio, e claro, a minha esposa, né? Acho que a minha família também, a gente conversou bastante sobre isso, sobre o momento. Ela também, né? Estava bem exatamente no momento de construção da empresa dela, que começa a também ganhar robustez. E a gente decidiu sair para montar 2 empresas ao mesmo tempo, né? Então eu falei assim, é legal porque as dores são iguais, né? São dois, né? O marido e mulher conseguem ter as mesmas dores nos mesmos momentos. É bom que daí fica mais fácil de um entender o outro, né? Exatamente. pensando e tudo mais. Beleza, Jefferson. Aí você fez esse planejamento todo, né? Começou a rodar. Né? O que você diria que foi os primeiros desafios ali do início? Tá? Porque você já estava planejado, né, financeiramente, tudo, né? Estava tranquilo nesse sentido para entrar nessa jornada, mas né, começou a rodar. Abriu a empresa e começou a rodar. O que foram os primeiros desafios, assim, que algo que te marcou no início ali? Cara, eu não imaginava que ia ter isso. Não é bem o que estava no papel. Tem muito disso, né? E aí ele fala assim, nossa, é bem mais complexo do que eu imaginei, né? Porque nós saímos de lá falando assim, não, a gente sai, porque nós sempre fomos muito íntegros, né? Das empresas que nós trabalhamos. Então a gente não achava justo a gente trabalhar numa empresa e em paralelo montar o nosso negócio. Porque já era um cargo de confiança que nós tínhamos e que dedicava muita atenção para aquilo. Então a gente nunca quis montar algo em paralelo. Até porque o dia que a gente saiu da empresa, aí que a gente foi montar o CNPJ. Né? Então quando a gente pediu demissão da empresa, a gente não tinha nem o CNPJ da empresa montado. Mas tinha tudo desenhado, né? Como que seria, os passos e tal. A gente imaginava que montava 30 dias, já estava rodando já os primeiros produtos, os primeiros eventos e tudo. E cara, não é bem assim, porque você vai mexer com o Instagram, não sabe mexer no Instagram, aí tem que achar uma empresa, a empresa não entende. Só que essa parte de mídias sociais a gente achou uma empresa que ajudou nós muito. Mas a estratégia, vai montar um evento, é muito mais coisas para fazer. Só que como uma coisa até, nós temos né, uma palestra que fala sobre empregabilidade no agro, né? E lá nós falamos muito sobre a questão da CLT e do CNPJ. E eu falo muito sobre a questão da criação de musculatura, né? Porque quando a pessoa sai da faculdade, por exemplo, e quer empreender, pode ser que seja legal, mas pode ser que não. Mas a única certeza que eu tenho é que uma pessoa que sai da faculdade, ela não sai com musculatura para montar uma empresa. Porque quando eu vim, né, eu saí do cargo onde eu estava e vim montar, eu já tinha muitas noções de estratégia, noções de processos e noções de pessoas. Então quando eu vou e tem, né, tropica muitas vezes, né, tropeça, dificulta aqui, era para ser desse jeito, não foi nem metade do que você imagina, né, várias decepções, vamos dizer assim, mas quando você entende que existe um planejamento de curto, médio e longo prazo, você entende que aquele processo que deu errado, ele faz parte de algo que vai dar certo a médio ou a longo prazo. Então isso eu já vivenciei nas empresas, então eu tenho nós já tínhamos essa noção que esses erros, eles fazem parte dos acertos e que fazem parte de um processo macro maior. Mas eu falo muito, né, dessa minha palestra do CLT, do CNPJ, porque hoje se fala muito do empreender. E eu concordo, empreender ele é muito legal, muito interessante. Mas no agro, ele é uma meia-verdade, para ser bem sincero. Por que no agro, às vezes, não é tão específico e tão claro essa questão? Porque o empreender no agro, se a pessoa já sai, já tem uma certa noção do que é fazer, já tem um projeto, um sonho que ele vai fazer, é muito legal. E vai dar certo e vai seguir interessante, vai ter as dificuldades que nós estamos falando aqui. Né? Mas eu sempre falo que o empreender no agro, às vezes, é mais estratégico a pessoa ir talvez para uma CLT primeiro, né? É diferente de outras realidades, tá? Mas no agro, eu fiz uma pesquisa e mostra que hoje, um cargo inicial do agro, trabalhando no agro, às vezes tem um faturamento muito maior do que várias empresas. E aí você tem a oportunidade de você aprender a trabalhar. Porque eu falo assim que acho que vocês já viram falar, né, do Rufino, né? Não sei como é o nome dele, eu sei que eu
sobrenome dele é Rufino. Ele fala muito sobre empreender no CNPJ. Geraldo Rufino. Exatamente. Então hoje a pessoa que tem a mentalidade empreendedora, indiferente se ela está na CLT ou se ela está no CNPJ, ela vai aprender sobre fazer aquilo. Então quando eu estava lá na empresa, eu não estava olhando para a empresa como uma empresa de um terceiro para quem eu trabalhava. Eu tinha como uma empresa era minha também. Eu cuidava de recursos, né, de despesas, de todos os projetos, garantir que aqueles projetos não fazem sentido em trazer lucro para a empresa. Apesar de eu sempre estar muito mais focado na área técnica, eu sempre falava assim, cara, as pesquisas elas têm que ser pagadas, tem que fazer todo sentido. Então, ele fala muito sobre empreender no CNPJ do outro, que é criar musculatura, entender sobre esses processos, e aí depois você vem empreender para você aprender um pouco, poder ter um pouco mais de assertividade. Né? Se você olha os números de empreendedorismo no Brasil, hoje assusta, né? Porque o nível de sobrevivência, o número de... e os motivos, né? É a sobrevivência e os motivos. Então, muito legal essa iniciativa que vocês estão tendo aqui, talvez compartilhar essa dor, porque eu vejo que muitas empresas começam com boas ideias, mas quando não encontram podcasts igual esse, ou movimentos igual esse que ajudam, orientam, eles acabam se sentindo sozinhos em determinado momento, e aí você está sozinho, você não tem força para continuar e acaba... E às vezes... A gente compara muito, né? Dá um cara espelha às vezes lá no empresário que ele admira e tudo. Pô, cara, tem empresa lá, que legal, e eu não consigo, né? Parece fácil. Né? Não, e às vezes a pessoa, num momento de dificuldade, ela se diminui por conta disso. Ela acha que ela está fazendo coisa errada. Né? É natural enfrentar desafios e problemas no meio do caminho, né? Então, fez a mudança, começou, enfrentou esses desafios, o pessoal quer saber por que a geração C3, né? Já chegamos lá? Deixa eu fazer uma antes, então. Deixa mais pessoas Vou deixar esse segredinho pro final. Né? Mas é que você fala... Deixa eu só deixar um pouco mais curioso. Geração C3 tem vários significados, tanto com os que é o 3C, quanto a parte inicial do nome. Então, aí, ó. Deixou mais uma curiosidade. E algo que faz sentido quem eu sou, e eu e meu sócio nós somos, do que nós fomos, do que nós somos, do que nós queremos ser. E acreditamos que tanto empresas quanto profissionais que têm essa característica da geração C3 são empresas que, sem sombra de dúvida, vai ter sucesso no negócio. Olha aí que ele vai ter que contar essa, hein? Como é que tem sucesso aí, hein? Gostei, postou umas fichas altas aí. Mas você comentou uma coisa legal, que você falou assim, que errar é parte do processo. E é isso mesmo, a gente planeja muito, não sai do papel, e aí você não aprende com os erros e acertos do processo, né? E só assim que, de fato, você vai crescer e evoluir. E você também comentou muito das conexões que as pessoas trazem para você, as energias, enfim. Só que, Jefferson, em algum momento a sua empresa chegou onde você planejou. Falou, cara, eu planejei em tanto tempo estar neste nível e de fato isso ocorreu. Ou seja, em que momento, em quanto tempo que a sua empresa chegou no nível que ela chegou, onde você queria. Hoje isso deve estar, passou de fase. Mas para aquele seu planejamento, quanto tempo que ele chegou no nível e qual foi a maior dificuldade que você teve que enfrentar para reajustar e botar no trilho? Bom, essa dificuldade nós estamos tendo ainda. Ainda? A empresa, tudo isso que nós estamos falando e tal, já está com as coisas estruturadas, mas estamos com uma empresa que tem 8 meses ainda de vida, né? Então nós estamos nesses erros e acertos. A gente sempre falou, né? Questão do errar. A gente fala assim, ó, erre rápido, aprenda rápido e corrija rápido. Perfeito. O que diferencia das empresas que têm sucesso não é o errar ou não errar. E todas as empresas erram. Mas as que têm sucesso são as que identificam esses erros antes e corrigem antes. Então, errar faz parte do processo. A gente sempre brinca nas nossas mentorias, né? Qual que é a diferença qual que é o oposto do sucesso? Né? As pessoas falam do insucesso. Ele fala, não, o oposto do sucesso é desistir. Enquanto você não desistir, você vai encontrar sucesso. Às vezes você vai quebrar, vai ter dificuldade, vai cair, vai levantar, mas enquanto você não desistir, a única certeza que nós temos é que você vai ter sucesso. Agora, o dia que você desistir, aí realmente você não vai ter sucesso. Então, como que você vai ter, né? O Geraldo Rufino que você citou, quebrou várias vezes até chegar no nível que ele está hoje, na referência que ele é. Exatamente. Então, assim, como empresa, né, para chegar onde nós estamos hoje, nós estamos em crescimento exponencial, né, porque é o início de uma empresa que nós estamos estruturando. Né, a gente,
como a gente tinha essa noção um pouco mais, né, de questão de planejamento, de business plans, de desenho, então a empresa está bem estruturada com um processo de curto, médio e longo prazo. Então hoje, de fato, a gente está bem no início, né, a gente está... Está no ponto que você planejou. Não, ainda a gente está só começando ainda, né? Na verdade a gente fala que o ano, que é esse ano que é 2023, é o ano zero. Ainda é o ano zero, o ano de ajustar as velas, de entender muitas coisas, aprender, errar. A gente se propôs entender que o ano 2023 era o ano para ajustar alguns pontos. Ele está acanhado, tá? Mas o faturamento que eles planejaram para esse ano já vai passar. Vai aplicar. Está acanhado. Tá? Porque o planejamento dele, imagina ele que ele olhou lá, né? 1 ano, 6 meses, né? Para ter 1 ano tem que estar aqui em 6 meses, sei lá, né? Uma coisa do jeito. Vamos dizer assim, uma empresa começa a ficar interessante a hora que chega no break-even. Vamos dizer que a gente já, em menos de 6 meses, a gente já chegou nesse break-even. Então, legal. Excelente, né? Então não teve problema ainda. Não. Espero não ter. Mas a gente entende que realmente a hora que sempre existe a dor do crescimento, né? A gente já trabalhei em multinacionais que sofreram a dor do crescimento. E a gente sabe que em algum momento a gente vai ter também a dor do crescimento. Porque você chega num ponto que você está tão grande que a sua estrutura também tem que ser grande. E a hora que você tem a estrutura grande, você tem um custo grande. Então essa dor do crescimento em algum momento vai chegar. E entra daí outros fatores também, né? Por exemplo, transmissão de valores, um modo de fazer, de executar, né? Porque que às vezes você não vai ter tanta proximidade que nem vocês têm hoje. Né? Aí vocês vão ter uma equipe maior, vocês vão descer, né, a informação lá de cima, né, para o restante da cadeia, né, acaba trazendo ruído. Né? Criar cultura. Criar cultura. E isso eu ia comentar, né? Se minimiza, né, o que você cria, que aí vem a história do projeto Geração C3, porque o GC3 que a gente fala, ele faz parte do aculturamento de empresas, de profissionais, da comunidade das pessoas. Profissionais, né, com pessoas, e empresa que nos segue o aculturamento de uma geração C3. E Gerson, você explicou, né, um pouco pro pessoal ali o que vocês fazem, que resumidamente é um headhunter, né, da área agro. Né, mas explica com mais detalhes assim, o processo, como é que o pessoal chega até vocês, ou vocês chegam no pessoal, para quem está escutando, às vezes que é do setor agro, quer conhecer, quer entender, né, a empresa que está procurando profissionais, ou o profissional que está procurando empresas, né, possa, né, entrar em contato com vocês e entender melhor como é que funciona. Assim, toda empresa que está no agro e tem pessoas trabalhando tem essa dor de precisar de pessoas. Alguns se aventuram querer fazer sozinho, né? A gente fala que nós somos uma empresa de headhunter, mas nós contratamos também empresa de headhunter. Porque tem áreas que a gente precisa partir financeira, né, algumas coisas de mídia, que não é algo que é a nossa expertise para encontrar, a gente contrata consultoria para encontrar os nossos profissionais. Porque na prática, hoje qual que é o maior gargalo de um empresário de uma empresa? Tempo. Qualquer empresa que fala que o problema não é tempo, um empresário que fala que o problema não é tempo, alguma coisa está errada, porque o tempo dele é a coisa mais valiosa que tem dentro da empresa. E aí, quando você não é especialista naquele processo, você pode até fazer, mas o que acontece? Você vai tomar mais tempo do que você deveria. Então, todo mundo que tem empresas hoje no agro, com toda certeza tem dificuldade de contratação. Só que algumas tomam a decisão de contratar sozinho, outras contratam empresa. Então, as empresas que hoje têm esses profissionais e gostariam de acelerar o processo, né, de agilizar o processo, né, no sentido de acelerar ele, de acontecer mais rápido e aumentar o nível de assertividade. Porque algumas empresas têm o RH todo estruturado, outras nem têm o RH. E aí o cara não tem RH, às vezes é o próprio dono da empresa. Será que ele sabe fazer uma entrevista? Será que ele sabe fazer as perguntas certas para entender se aquela pessoa não está enganando, se não está ali, né? Na entrevista todo mundo é bom, né? Você faz isso fácil, você faria aquilo fácil. Então a gente se propõe com várias técnicas, né, para entender perguntas ao contrário, perguntas da mesma pergunta, mas de uma maneira diferente, para mensurar. Então as nossas recrutadoras têm um time que são especialistas nisso. Fazem todo jeito uma pergunta, 3, 4 vezes a mesma pergunta para entender se a resposta é a mesma. E aí se o cara se perde na resposta, ela já descarta.
Então, quando uma empresa não tem uma estruturação de RH, que é o próprio, será que está qualificado para fazer aquilo? A gente fala, em quanto tempo vocês vão continuar errando na contratação para depois contratar uma empresa especializada? Sem contar que a vivência de vocês, do Samuel, dentro das empresas, né, traz ainda mais uma expertise adicional, porque, né, preciso de um gerente para tal área lá. Né? Por você já ter sido diretor, né, o Samuel também, e tudo mais, vocês têm mais facilidade de enxergar que tipo de profissional vai bem naquele lugar, né? E se encaixa na empresa também. Então, tanto quanto... A gente fala assim que o nosso alinhamento é muito rápido das vagas, né? Quando são empresas do agro e elas sabem o que querem como aquele profissional, o alinhamento é muito rápido. Fala assim, meu negócio é esse, a região é essa, precisa fazer isso e a entrega é essa. Algumas perguntas de detalhes acabou, porque eu já sei qual que é a posição. Eu já conheço a empresa, eu já sei como que precisa ser trabalhado, como é que é o segmento, que tipo de profissional que vai se adequar naquele segmento, e aí é só encontrar o profissional. Então é muito mais rápido e tranquilo essa questão. A gente, as primeiras vezes, né, que a gente estava conversando com as empresas, mas já terminou o alinhamento? Nossa, vocês já entenderam? Assim, tão rápido, porque normalmente estavam acostumados com outras empresas que demorava, e aí tem algumas siglas, né? RTV, né? O que é RTV? O que é DM? O que é um DM de TA? Quem não é do agro não entende isso, não sabe o que é isso. Então essas siglas, às vezes, a gente fica explicando o que é. Eu já passei por isso, por isso que eu decidi montar a empresa. E uma dificuldade muito grande de fazer esse elemento, então para nós acaba sendo muito prático, muito rápido isso. Ô Jefferson, mas vamos lá, vamos supor que eu sou um profissional, sou um engenheiro autônomo, tenho uma certa experiência, estou numa companhia lá que estou relativamente feliz, mas quero dar um up na minha carreira, e miro uma determinada empresa X lá. Você, conhecendo essa empresa, você consegue me preparar? Essa mentoria, então, iria tanto na parte cultural, parte comportamental e técnica que eu preciso para angariar uma vaga naquela outra empresa? Então aí vem com muito braço, né? Quando a gente fala em nível de empresa, então a empresa eu quero contratar, ela vem contratar nós, e a gente encontra o profissional e coloca lá. A gente fala que a gente acha a mosca branca do olho azul, se você quiser, certo. Uma empresa. Como profissional, o profissional pode seguir, buscar nós. Então é a nossa parte da Academy, onde a gente tem os cursos e mentorias. A gente tem mentoria em grupo, que a gente faz algumas jornadas, nós temos o Trajeto Agro, que é um produto nosso, que é em grupo, que a gente roda e um valor bem acessível, né, para as pessoas, com muita entrega para fazer, para aprender, porque na prática é o seguinte, muitos profissionais não passam uma entrevista porque não sabem o que vai fazer numa entrevista. Então a gente tem toda uma preparação para mostrar para aquele profissional de como que ele se prepara para uma entrevista. Inclusive a gente traz as empresas de RH, porque eles falam assim, mas vocês estão preparando o cara para passar na entrevista? Sim! Mas e as empresas, como é que pensam nisso? Elas adoram isso, porque a coisa que mais elas têm pavor é de fazer uma entrevista com alguém que não sabe o que foi fazer na entrevista, ou que não sabe o porquê que está naquela entrevista. Então nós ensinamos eles a fazer um planejamento de curto, médio e longo prazo, para ele poder saber se aquelas decisões que eles estão tomando estão levando ele mais perto, mais longe de onde ele quer chegar, se aquela vaga realmente faz sentido para o momento de carreira dele. A gente conscientiza ele para entender de que se ele realmente não quer passar naquele processo seletivo, não vá passar no processo seletivo. Porque tem muita gente que fala assim, vou lá para ver quanto o mercado está pagando, vou lá para ver se eu estou sendo valorizado ou não, vou lá para... Daqui a pouco eu volto para a minha empresa e falo que me fizeram uma proposta lá e ver se eles me pagam mais. Eu falo, cara, é um pensamento que se você olha para um lado da moeda é muito legal, mas e para o outro lado da moeda? Será que você não está fechando uma porta? Da hora que você participou de um processo seletivo e aí chegou lá no final, você disse que não? Ou daqui a pouco você recebeu uma proposta, você volta na sua empresa, fala que os caras estão pagando mais, o cara fala, então vai lá. Pode acontecer. Pode acontecer, né? Então, a gente ensina para eles olhar para o outro lado da moeda e entender, cara, se isso faz parte do seu projeto de longo prazo, de médio e longo prazo, participa do processo, mas com a consciência que você vai fazer. Porque as empresas estão cansadas de entrevistar profissionais que chegam no processo seletivo e não sabem se queria aquilo, não sabem quem que é a empresa. A gente fala assim que tem profissionais que chegam na entrevista e não pesquisaram nem o site da empresa. Não viram o site da empresa. Nós, no nosso treinamento, a gente eu faço perguntas, às vezes tem no headline, né, do site da empresa, fala sobre tal coisa, fala pra mim, não sei. Eu falei, cara, você sabe que está no headline da empresa, do site da empresa? Você acessou o site da empresa ontem, ou hoje, antes de entrar na empresa? Na mentoria você fala, você pega um cara lá, estou me candidatando para tal empresa lá, aí você dá uma olhada na empresa rapidinho e já
Não, porque dentro da nossa mentoria, dentro desse processo, eu estou fazendo toda essa volta para entender o macro, mas a gente tem, dentro das nossas mentorias, tem preparação para entrevista, que aí tem grupo individual, e tem a parte que nós temos, que é a metodologia PMF, que é o People Market Fit, que é encaixar a pessoa de fato no mercado, e nós temos a metodologia DPA, que é desenvolvimento profissional acelerado. Então, se você está onde você está trabalhando, quer performar mais, entregar mais, saber como que, de falar assim, não é trabalhar bastante, é trabalhar certo. Se você quer saber como trabalhar certo, como atingir mais resultados com menos esforço, ou com os esforços certos, a gente desenha a metodologia DPA. Mas essa que é o People Market Fit, que é a preparação para entrevistas, na prática, às vezes chegam muitos profissionais que a entrevista é daqui 3, 4 dias, eles ligam para nós e falam assim, eu preciso fazer uma preparação para a entrevista, não sei o que eu vou fazer na entrevista. Então tá bom, qual que é o processo? A gente faz uma simulação de entrevista. A gente conhece o agro, conhece as empresas e supõe como que é o processo de entrevista. A gente fala que a gente tem um nível de assertividade de até 80% de tudo que vai acontecer no processo de entrevista. Então o profissional chega, o primeiro encontro dessa aqui é o específico, né, para a preparação de entrevista, o profissional chega e fala assim, ó, eu já sou a empresa, eu já sou o cara que está te recrutando, eu já sou o gestor da vaga e vamos iniciar o processo de entrevista. E aí começa como se fosse uma entrevista real. E nós não perdoamos, né? Quando a gente tem tanta experiência de tantas entrevistas já fiz na vida, a gente realmente aperta o profissional para entender. Então a gente vai ao fundo e fala assim, cara, fala para mim sobre tal assunto. Ah, eu não sei. Eu falo, cara, você sabia que está no site da empresa? Você se prestou a ver pelo menos o site da empresa antes de vir? Ah, não vi. Eu falei, cara, não tive ideia. E começa aquele monte de desculpa. Que desculpa boa, todo mundo tem. E aí então o que acontece? Os caras não sabem se preparam, não sabem, estão indo lá aleatório, estou indo lá ver se dá certo. Então isso tem, o que tem acontecido? Isso tem onerado muito esse processo de recrutamento pelas empresas. As empresas, o cara chega lá, não sabe o que vai falar, não sabe se realmente quer aquela posição e faz as empresas perder tempo. No nosso treino, na nossa jornada, a gente falou muito, falou assim, cara, se o tempo das pessoas é a coisa mais valiosa que eles têm hoje, você tem, imagine, a sua agenda é sempre cheia, a sua provavelmente é sempre cheia. Se chega alguém e faz você perder uma hora e meia do seu tempo, cara, aquela pessoa é alguém que está atrapalhando o seu desempenho como profissional. E aí, em determinado momento, você disse que você estava participando só para ver o que estava acontecendo, ou demonstra isso no processo seletivo, e uma outra oportunidade que realmente você precise passar desse processo seletivo com a sua empresa, qual que é a chance deles te chamar? A gente ensina tudo isso para os profissionais. Então, seguindo ali na lei que o Cleito falou, né? Então, o cara quer dar um up na carreira, vocês têm um programa que é o DPA, é isso, né? O cara que já está no cargo e quer crescer no cargo é DPA. DPA, então que lá vocês têm uma série de treinamentos, enfim, que vai desenvolver o cara para assumir novas funções, é isso. Crescer no cargo e estar preparado para crescer. E também tem o pessoal já está preparado e daí vai fazer a entrevista e vocês ajudam nessa parte ali também. Que tem muita, o agro hoje está muito aquecido, então propostas de empregos acontece aos montes hoje para os bons profissionais e que são chamados para fazer as entrevistas. E aí existem os que já estão trabalhando e querem se preparar para uma oferta que o mercado está trazendo, ou é o cara que está saindo da faculdade e não sabe como é que é uma entrevista, ou nunca fez uma entrevista, ou reprovou em 4 ou 5 entrevistas e aí não sabe como que funciona o processo. Então eles nos buscam para ajudar ele no processo. E muita gente também que não sabe, né? Eu falo assim, chegam alguns mentorados e falam assim, eu não sei, mas eu já sei o que eu quero, mas eu não sei se eu vou para pesquisa ou se eu vou para comercial. Eu falo assim, gente, pesquisa e comercial é a mesma coisa que você falar que você vai para a direita ou para a esquerda. E são coisas completamente diferentes. Então, é sinal que você não sabe muito o que você está querendo, porque comercial é um tipo de perfil, é um tipo de pegada. Pesquisa é outro tipo de perfil. Então a gente também faz essa ajuda de, eu falo assim, que é tirar do mundo perdido e colocar no trilho para depois trilhar o caminho. Né? Então hoje tem alguns mentorados nossos que não sabem exatamente aonde que vão iniciar a jornada da carreira deles. A gente ajuda a entender, a gente faz toda uma preparação de autoconhecimento, de autorresponsabilidade, de entender ali as experiências que ele teve, as melhores afinidades para escolher as melhores opções que eu falo assim, que são as caixinhas macro, né? Então depois que você escolhe a caixinha macro, a pesquisa comercial, aí fica muito mais fácil para você seguir. Isso é excelente, né? Porque hoje é muito visto só o técnico, né?
A formação faz isso com a gente, né? A gente aprende só o técnico. E aqui vocês não olham isso, né? Vocês estão olhando o soft skill ali e tudo mais do profissional para dar o fit com a empresa, para dar o fit com o cargo ali. Hoje está muito claro no agro que o que diferencia não é mais a parte técnica. A parte técnica é importante. Você não chega pré-requisito. Só que o que dá tração é a parte do comportamental e conexão. Quanto aquele profissional ele consegue tirar aquela informação técnica da cabeça dele para colocar em prática, enquanto ele consegue movimentar as pessoas para poder seguir ele e seguir, né, dentro daquele projeto para acontecer. Então a parte comportamental hoje é o que realmente de fato diferencia. Se fala muito no agro uma frase, não sei se nos outros setores falam, né? Contrata pelo técnico e demite pelo comportamental. Sim. Muito claro isso. Hoje é uma empresa que, apesar de a gente ter dentro do nosso projeto alguns treinamentos técnicos, mas é uma empresa hoje que é 100% focada no comportamental, nos soft skills, no sentido de como eu posso me adaptar, como eu posso passar por um processo de autoconhecimento, saber conhecer realmente o meu modo operante, conhecer o modo operante das pessoas, para que eu possa ter uma facilidade de conexão. A gente até faz um exercício, né, que a gente usa muito a metodologia DISC, que tem várias outras, mas a metodologia DISC é a mais simples, vamos dizer assim, não é simples, mas é mais fácil talvez de poder entender sobre ela. A gente ensina como eles se identificarem e identificar as pessoas que estão ao redor. Ô Jefferson, e assim, eu tenho percebido dos empresários que vêm aqui, que eles falam que a dificuldade na contratação, que a mão de obra dessa geração aí que está entrando no mercado, eles querem crescimento muito rápido e querem pôr pouca mão na massa. Né? Isso no agro também acontece? Muito, muito. Hoje a gente fala que a gente está vendo uma geração sem paciência. Né? Eu estava num evento e aí ele trouxe uma frase muito legal, na verdade. Então eu falei assim, cara, isso aí merece um tema de alguma coisa, de uma palestra, de um podcast, sei lá, alguma coisa assim. E hoje nós estamos vivendo um momento de baixa a frustração, né? Baixa tolerância. Baixa tolerância ao tédio? Baixa tolerância à frustração. Então, baixa tolerância à frustração. Por que acontece? Tem uma frustração, qualquer frustraçãozinha ali que imaginava que ia ser de um jeito, não é daquele jeito, então não serve para mim. Hoje a gente tem visto muito isso no agro, principalmente nos cargos de saída. A gente faz muito onboard, né, das empresas. As empresas vão lá, contratam, sei lá, 5, 10, 15 recém-formados e precisa fazer um processo de onboard, né, no sentido de ensinar eles um pouquinho como que vai ser a atividade de trabalho, que a gente ensina eles a poder executar. Passa 2 meses, aqueles 15 lá, por exemplo, 3, 4 já pediram demissão, eles já não se acertaram para ficar na empresa. Então é sobre isso que a geração C3 está focada. Como que a gente ajuda essa nova geração a poder se encaixar no mercado de maneira mais assertiva? Pra você ter uma ideia, a gente fez um evento aqui em Londrina presencial, bem no comecinho, quando a gente começou a geração C3. A gente rodou uma pesquisa para eles responderem com os principais cargos do agro. Depois a gente fez todo o nosso evento. Eles escolheram, né, então, esses cargos. Daí a gente fez o nosso evento que passa por toda essa análise de autoconhecimento, de entender quais são as posições, como é que eu me encaixo melhor, onde eu vou me performar melhor. Depois a gente rodou a mesma pesquisa para entender quem que mudaria de opinião. Sabe quantos por cento mudaram de opinião depois do curso, que passaram no curso? 30% mudaram de opinião. Ou seja, 30% de quem participou do evento não sabia exatamente o que queria fazer. E aí se esses 30% vão na sua empresa, por exemplo, sabe que e é um cargo que talvez eles optaram para estar lá, mas não era o que eles queriam. O que vai acontecer? 2, 3 meses depois vai embora. Todo mundo perde. Todo mundo perde. Ele perde porque esses pinga-pinga de currículo, por exemplo, na nossa empresa, se a gente pega lá um profissional que passou 3 meses num lugar, 6 meses no outro, 8 meses no outro, 1 ano no outro, muitas transições laterais que a gente fala, ele nem entra no nosso processo. A gente não traz ele para a mesa. Então é prejudicial para o profissional esse tipo de situação. E para a empresa, hoje a gente fez um estudo, né? Hoje dentro da nossa empresa, fez dentro de um estudo no sentido de olhando para os números. Para uma empresa enxergar que ela contratou errado, no agro, por ser uma gestão mais à distância, demora 6 meses. Sabe quanto que custa minimamente para uma empresa um
profissional fica 6 meses, um profissional que ser contratado com piso, né? Uma conta baseada no piso do agrônomo. Cargo inicial ali. Cargo inicial, cargo médio, vamos dizer assim, assim, uma empresa que paga o piso do engenheiro agrônomo, 6 meses, que é o prazo médio para você poder identificar se você contratou errado, custa minimamente R$150 mil. Sem contar alguns prejuízos não contáveis, né? Que é de... Não diretos. Não diretos, né? No sentido de do cara ter feito algo errado, perder um cliente e outras que vai aparecer lá na frente. Vai aparecer lá na frente. Jefferson, a gente está indo já para as considerações finais, né? Tem mais alguma coisa ali do Geração C3? Cadê? O nome. Hã? O nome. O nome? O nome. O nome? E aí? Vamos lá desmistificar isso então? Estão curiosos para saber qual que é o Opa! nome? Bora lá! A Evelyn tá no Serguenta ali, ó. Bom, a gente fala, o Samuel, né, ele é diretor, foi diretor de marketing, né? Mas eu falo que os nomes, nós nunca fomos muito bons para dar nomes. Mas esse nome é um nome que a gente tem um orgulho muito grande, porque realmente tem um significado muito forte para nós. E realmente não é um significado apenas do nome de uma empresa, mas sim um nome que a gente acredita que é uma comunidade, uma legião de pessoas que significam, que tem o significado de Geração C3. E o que significa Geração C3? Já começa já no primeiro nome, que é geração, e também gerar ação. Então a gente quer gerar ação nas pessoas, nas empresas. E quais pessoas e quais empresas? As pessoas e empresas que fazem parte de uma geração que tem os 3 Cs. Então os 3 Cs. O primeiro C é coragem. Coragem de assumir a liderança da carreira, assumir que tem que fazer. O segundo é comprometimento, que é ter o comprometimento com aquilo que foi combinado, com aquilo que foi acordado, de colocar a estratégia em prática, então ter um comprometimento com isso. E o terceiro C é conexão, mas principalmente uma conexão ganha-ganha. Porque hoje existe muito, talvez, para eu ganhar você tem que perder, ou eu quero ganhar vantagem em cima de você. Isso é coisa que nós não acreditamos, a gente acredita em sinergias, onde eu ganho e você ganha. Então sempre conexões ganha-ganha, onde todos ganham. Então uma geração que tem coragem, comprometimento e conexões ganha-ganha. Esse é o Geração C3. Muito bom. Tanto como profissionais quanto empresas. A gente acredita que todos os profissionais quanto empresas que tem esses, que é o GC3, né? A sigla. Né? Todas as empresas e profissionais que trabalham dessa maneira, a gente acredita fortemente que tem sucesso, vai ter um destaque com toda certeza no mercado. Você tem GC3, Cleiton? Olha, creio que sim. Creio que sim. Tem que melhorar a minha conexão bastante. Tem comprometimento do dia a dia? E conexão? Então, essa conexão que eu estou trabalhando mais nela hoje. Eu me sinto muito conectado com o meu cliente, mas eu preciso escalar isso para outras pessoas. Mas eu estou aqui hoje, não estou? Isso é uma conexão. Com você certeza. Você está ganhando experiência. Exato. Isso já é uma conexão. Eu coloquei como meta para mim conhecer uma pessoa nova toda semana. Você já me fez bater a meta da semana. Legal, obrigado. Tem alguma mensagem final, Jefferson? Aquele recado que você gostaria de dar diretamente para quem está começando? Deixar as suas redes sociais, dica de livro, dica de mentor, dica de qualquer coisa que você queira. Recado final mesmo. Alguma coisa que a gente não perguntou, que você acha que deve compartilhar, fica à vontade naquela câmera ali. Bom, empreender com toda certeza vai dar medo. Acho que não conheço ninguém que falou que saiu empreendendo e o início, né, de todo aquele processo não foi algo doloroso ou algo que deixou um pouco receoso. Mas se você tem uma estrutura, se você tem um planejamento, você acredita fielmente que aquele projeto vai dar certo, vá em frente e siga, né? Não desista. Como eu falei, erre rápido, aprenda rápido e conserte rápido. Se você tiver esse lema e que for um Geração C3, não tenho dúvida que vai ter um lugar de destaque no mercado. Sim. Jefferson, muito obrigado aí pela participação, pela presença. Para marcar essa visita, né, a gente... Uma pequena lembrança aqui, ó. Aê. Muito obrigado. Você está lembrando da gente, ó, mostrar para o pessoal. Pode abrir, aí. pode abrir. O legal é que você trouxe essa frase do medo e eu postei no meu Instagram recentemente mesmo, viu? A única certeza de fracassar é o medo mesmo de iniciar. Eu falo, tem um vídeo do Will Smith que ele fala, olha que legal. A caneca. Eu sou apaixonado por caneca, então Olha se aí. acertar. Lembrar aí. Obrigado pela presença, foi show de bola. Obrigado por compartilhar.
E volte outras vezes, né? Não, Quem sabe com o Samuel. Então, o Samuel é bem mais apto a essa questão de câmeras e gravações, mas bem melhor. Foi tudo muito bom. Perfeito, maravilhoso. Obrigado. Sigam, comentem, compartilhem. Ajude a crescer este canal. Um abraço.